Muito bom dia! No programa Saúde em Evidência de hoje, nós vamos falar sobre endocrinologia. O nosso convidado é o Dr. Tomás Menezes, que vai falar conosco sobre hormônios, obesidade, tireoide e outros tantos assuntos importantes dentro da endocrinologia que você que está em casa precisa e merece conhecer e se aprofundar. O Saúde em Evidência tem o apoio de Líder PE, Lojas LW, Memorial Imagem, Faculdade de Medicina do Sertão e Impact Soluções. No programa de hoje, nós vamos conversar com o endocrinologista Dr. Tomás Menezes acerca de assuntos de muita importância para todos nós. Então, você, claro, vai acompanhar o programa inteiro e certamente esclarecer muitas dúvidas e também ser acrescentado com muitas coisas que você não sabia e que você, a partir de hoje, vai criar, inclusive, novos hábitos a partir do que o Dr. Tomás nos ensinar. Sabe que todo sábado de manhã a gente está aqui para aprender sobre saúde. Dr. Tomás, primeiramente, seja muito bem-vindo. Obrigada pelo convite. Para nós é uma honra recebê-lo aqui na TV LW. Obrigado, agradeço a oportunidade de sempre estar esclarecendo dúvidas, para a população em geral. Dr. Tomás, quando a gente fala em endocrinologia, certamente tem alguns assuntos que são os mais, né? Na clínica, no seu fazer diário, quais seriam as patologias mais importantes, se a gente puder julgar assim, mais importantes ou mais relevantes dentro da endocrinologia na prática clínica? Certo. Vamos lá. A endocrinologia ela é bem vasta, né? São vários distúrbios hormonais que podem acontecer, mas os mais prevalentes realmente no nosso dia a dia seria a diabetes, né? Que a diabetes é uma doença relativamente comum, né? Alterações de colesterol, né? E hoje uma pandemia, se assim podemos dizer, de obesidade, né? Então, o tratamento de emagrecimento também entra aí nesse top 3 de pacientes com o nosso dia a dia, né? Certo. Dentro desses top 3, vamos pegar o top 1, que é o diabetes. Quando a gente olha para o diabetes, falar um pouco sobre diabetes e identificar para quem está em casa, né, esclarecer para você que está em casa, a diferença entre os tipos de diabetes, tipo 1, tipo 2, se tem a ver com genética ou se tem a ver com qualidade de vida, com estilo de vida ou se está tudo misturado, como é que a gente pode explicar de uma forma bem prática para você que está em casa entender? Certo. Boa. Eu costumo dizer o seguinte, geralmente a gente classifica a diabetes realmente em tipo 1 e tipo 2, né? Existiria uma terceira aí que seria a diabetes insípido, mas não é essa diabetes tradicional que a gente conhece do dia a dia, né? A diabetes tipo 1, eu costumo falar que é uma diabetes que ocorreu por azar. Não tem nada a ver necessariamente com o tipo de alimentação do paciente. É o paciente que geralmente é criança que desenvolve uma doença autoimune, né? O próprio organismo começa a produzir defesas e essas defesas estranham o organismo dele e ataca o pâncreas, o órgão produtor de insulina. Então, com isso, acarreta na diabetes tipo 1. E o tipo 2, não. A esse está relacionado, sim, com o estilo de vida. São os pacientes, geralmente, com sobrepeso, um grau de obesidade. São os pacientes que aí a alimentação tem um poder de influência muito grande e o estilo de vida. São aqueles pacientes que, na maioria das vezes, não fazem um exercício físico e também tem, às vezes, um histórico familiar relacionado, mas muito mais com o estilo de vida do paciente. Doutor Tomás, é muito comum a gente ouvir as pessoas dizendo, se preocupando só com o açúcar, quando se fala em diabetes. Mas a gente sabe, ou você que não tá, que está em casa e não sabe, vai saber agora, que não se restringe ao açúcar. Então, isso é bom a gente esclarecer que não é só o açúcar, aquele açúcar que você coloca no cafezinho do dia a dia. O brasileiro é muito do cafezinho, o nordestino principalmente, e aí aquele açúcar não é ele somente o vilão da história, né, doutor Tomás? Sim, ótimo. Esse é um bom momento para a gente esclarecer exatamente esse tópico. É extremamente comum, às vezes, eu pegar um paciente que deflagrou o quadro de diabetes e ela aparecer no consultório e nos relatar que não sabe por que se tornou diabético, já que ele não gosta tanto de comer doce, propriamente dito, né? A diabetes, lógico, a insulina é um hormônio que controla o açúcar do sangue. Mas
A gente, como um bicho, a gente não acumula açúcar, então a gente acumula gordura. Então, o excesso de carboidrato, que é um grupo maior de açúcares, né, vão ser convertidos esse excesso em gordura. Então, às vezes, o paciente pensa só no açúcar de paladar doce, mas as massas, principalmente as massas, o pão, o bolo, a farinha em cima do feijão, o cuscuz, esse tipo de alimento será desdobrado em açúcar e o organismo da gente, quando se depara com uma grande quantidade, ele não consegue consumir aquilo ali e faz uma estocagem na forma de gordura. E essa gordura, na fisiopatologia da diabetes, é quem vai atrapalhar mais, inclusive, do que o próprio açúcar propriamente dito. Então, é um complexo de alimento, não necessariamente só o doce. O doce para o paciente diabético atrapalha quando ele já é, mas quando ele vai deflagrar, são vários outros tipos de alimentos. Doutor Tomás, existe cura para o diabetes? Não, a diabetes não existe cura, a diabetes existe controle. Então, a partir do momento que o paciente é deflagrado com a diabetes, a gente tenta controlar esse paciente para ele ficar com a diabetes dele controlada, ter uma vida relativamente normal e evitar as consequências da diabetes, que seriam cegueira, amputações de membros, hemodiálise. Então, o paciente pode sim ficar até com os exames normais, né? Porém, não vai ter cura. Agora, um adendo, né, que a gente está tendo agora relativamente, pouco tempo atrás, né, na China estão se pesquisando alguns tipos de tratamento para tentar abortar, assim dizendo, a diabetes tipo 1, que foi aquela que eu falei que seria por azar. Então, esse daí, como são doenças autoimunes, ainda existe linha de pesquisa para ver se consegue segurar e essa medicação não deixar que a doença evolua. Aí, nesse caso, a gente poderia falar de cura, quem sabe no futuro próximo. A gente sabe que o brasileiro, ele ainda tem, infelizmente, o costume, o mau hábito da automedicação. E com o diabetes não seria diferente. A gente sabe, a gente mora no Nordeste, aqui em Pernambuco, principalmente no interior, apesar de o programa passar na capital, mas ele é gravado no interior, aqui em Arco Verde, e a gente sabe que ainda existem pessoas que vivem com o mito, né, doutor Tomás, de que chás e de que alguns remedinhos naturais vão ali controlar esse diabetes e deixam de ir para o médico. Isso é arriscado. Sim, com certeza. As doenças metabólicas, né, que a endocrinologia abrange bastante, né, como colesterol, como pressão, como a própria diabetes, na maioria das vezes elas são doenças silenciosas. Então, você não vai ter sintomas lhe aperreando ali no dia a dia. Eu costumo dizer que isso é até ruim, porque se a doença ela perturbasse o paciente, desse mais sintoma, o paciente até se alertaria mais. Aí é onde é que reside o problema. O paciente, às vezes, recebe o diagnóstico, escuta uma vizinha, escuta um mais antigo, que tem algum saber aí popular, e ele tenta curar ou tratar a diabetes com essas formas caseiras, né? Chás, né? O chá de amora, coisas com graviola, né? Entre outros tantos. O problema é o seguinte, realmente existe algumas evidências que algumas dessas coisas funcionam, como, por exemplo, o chá de amora, mas o grande problema é o seguinte, quando você toma um chá de amora, a gente não sabe dizer por quanto tempo ele vai conseguir, por exemplo, baixar a sua glicemia e de quanto em quanto tempo você teria que ficar tomando ele novamente. Então, primeiro ponto, o paciente não vai saber quantas vezes vai precisar fazer ao longo do dia e nem ele vai também conseguir fazer isso todos os dias a longo prazo. Então, uma medicação, quando a gente passa para o paciente, né, a gente sabe o tempo de ação daquela medicação, se ela dura 24 horas, se ela dura 12 horas, e esse paciente tem que ficar tomando. Então, onde é que reside o problema? O paciente, às vezes, toma esse chá, vai medir, realmente baixou, e ele fica com essa ilusão que está tratando. O grande problema reside justamente aí, porque quando ele nos procura, a diabetes já está muito descompensada e, às vezes, já provocou sequelas. Era a próxima pergunta. Como é que o paciente ele consegue identificar que está descompensado? Porque é quase que assintomático o diabetes, né? Então, quando é que ele sente? O que é que ele sente para dizer assim, opa, agora eu tenho que correr? Ótimo. Por isso que a gente sempre fala que o paciente diabético ele tem que fazer acompanhamento, mesmo que ele não esteja sentindo queixa nenhuma, mesmo que ele esteja tomando a medicação. Justamente por ela ser insidiosa e silenciosa,
na maioria das vezes ela não vai provocar nenhum tipo de queixa. Então, se não fizer uma busca ativa, se não for atrás de exames para a gente ver se realmente está compensado ou não, na maioria das vezes vai passar batido. Mas sim, existem alguns sintomas que é justamente o que a gente não quer que o paciente sinta, que é o que a gente chama das pólis, né? A polidipsia, que é o paciente começa a sentir muita sede, a poliúria, o paciente urina demais, a polifagia, ele come demais e começa a perder peso. Aí entra tontura, turbação visual, a vista começa a embaraçar, né? Teve um corte, tem dificuldade de cicatrizar, mas isso geralmente é numa diabetes bem mais descompensada, né? Que a gente não quer que o paciente chegue a esses níveis. Doutor Tomás, dentro da prática no dia a dia da vida de um paciente que ele já foi diagnosticado com diabetes, mas também, como a gente sempre fala aqui, é que quando a gente trata de saúde, a gente fala de saúde de uma forma, sobretudo, preventiva, né? A gente promove e previne doenças. Então, esse é o motivo pelo qual esse programa existe. É lógico que tem coisas que já se estabeleceram e a gente tem que tratar efetivamente. Mas quando a gente pensa em promoção de saúde, em prevenção do diabetes, e a gente já pensa também naquele paciente que já foi diagnosticado, o que precisaria hoje, se a gente pudesse assim, aconselhar quem está em casa? Não tenho diabetes, não tenho ninguém da minha família que tem diabetes, eu não tenho histórico genético de diabetes, mas o que é que eu posso fazer por mim, ou eu tendo já diabetes, o que é que eu devo mudar no meu estilo de vida para que eu acho que é 50% o médico e 50% o paciente, né? As pessoas costumam sempre colocar para o médico a responsabilidade de com um remédio resolver a questão, mas muito é nosso, né? Sim, ótima pergunta. As doenças metabólicas como um todo, né, elas sempre vão ter uma base de tratamento. O tripé terapêutico que eu costumo falar, que é a modificação do estilo de vida, seria o paciente praticar atividades físicas, se alimentar de forma melhor, e o terceiro entra a medicação. Então, o que eu sempre falo para os meus pacientes, o tratamento, 2/3 do tratamento depende do paciente. É o exercício físico, a caminhada que ele faz, é uma dança que ele faz, passear de bicicleta, uma academia. Tentar se alimentar melhor, como a gente fala se alimentar melhor, muitos pacientes também acham que deveria ser comendo algum tipo de alimento específico, de alimentos diet, light, e não necessariamente, muito pelo contrário, a gente quer que ele coma fruta, verdura, né, lógico, ponderando as frutas que tenham mais açúcar, mas se alimentar de forma mais normal, comendo feijão, arroz, carne, né, e com menos coisas industrializadas, como biscoito, massa, né, produtos industrializados. Isso daí já melhora bastante a diabetes do paciente. E a gente entra com a terceira parte, que seria justamente a medicação, analisando cada perfil de paciente e ver se existe alguma medicação que traga um benefício melhor para aquele paciente e tratar. Então, 2/3 do tratamento está com o paciente, a alimentação e o exercício. Então, eu sempre falo para o paciente, para você baratear o tratamento, para você diminuir a quantidade de medicação, se você fizer a sua parte, a gente consegue. Caso você não consiga fazer, você está se encostando no braço da medicação, aí está literalmente remediando, né? Então, a gente consegue tratar essa diabetes, deixá-la 100% controlada, mas muitas vezes com uma receita cara. Então, o paciente começa a gastar muito dinheiro para tratar uma medicação que depende muito da base dele de alimentação e de exercício. É aquele velho jargão que funciona, né? Descasque mais e desembale menos. A alimentação faz toda a diferença em nossa vida e nunca é tarde para começar. Hoje é o dia de você começar a se olhar com mais amor e cuidar mais de você. A gente vai precisar ir para um breve intervalo comercial, mas daqui a pouquinho a gente está de volta. Aqui na Impact, nós entendemos que cada negócio é único. É por isso que oferecemos uma variedade de serviços personalizados para atender às suas necessidades específicas. Desde o desenvolvimento de sites modernos e intuitivos até o design gráfico criativo, passando pelo gerenciamento estratégico de mídias sociais. Também contamos com uma consultoria dedicada a fornecer soluções estratégicas em finanças, gestão de dados e logística para empresas de todos os portes. Estamos aqui para ajudar sua empresa a se destacar no mercado,
Com a Impact, você terá acesso a uma equipe dedicada e experiente, pronta para impulsionar o seu sucesso. Vamos trabalhar juntos para alcançar seus objetivos e superar suas expectativas. Salas fixas, salas virtuais e salas de reuniões. Tudo em uma estrutura moderna e funcional. Precisa de um auditório? Temos capacidade para até 60 pessoas. Perfeito para eventos corporativos. E ainda uma área de lazer para o seu bem-estar. Nas eleições de 2024, conte com nossa assessoria completa, prestação de contas, cadastro de candidatos e muito mais. Líder PE. Modernidade e eficiência para o seu sucesso. O Saúde em Evidência tem o apoio de Líder PE, Lojas LW, Memorial Imagem, Faculdade Medicina do Sertão e Impact Soluções. Estamos de volta para mais um bloco do programa Saúde em Evidência e nós vamos falar agora sobre um tema que muito provavelmente alguém aí da sua casa precisa ouvir. Então já chama, porque o tema agora vai ser sobre obesidade. Doutor Tomás, obesidade vem hoje numa crescente quase que incontrolável, né? A gente tem vivido uma epidemia de obesidade, se tornou um problema de saúde pública. E a minha pergunta para começar esse tema é uma pergunta para você que está em casa. Por que algumas pessoas têm mais facilidade para emagrecer do que outras? Certo. O emagrecimento, ela é uma variável, né? Uma variável não, são várias variáveis que precisam ser ponderadas, né? Entra fator genético também, né? Então, a genética é uma das influenciadoras do emagrecimento. Então, tem alguns pacientes lá de trás, como a gente era no primórdio, né? Como a gente era caçadores e coletadores, né? Existia uma tendência de alguma genética ser mais acumuladora e outros serem magros, né? Que é aquele que o povo diz, fulano é magro de ruim, que come e não engorda. Então, lá atrás, era mais benéfico a pessoa ser estocador, porque nem sempre você tem comida, então quando você saía para fazer uma caça, para fazer uma coleta de uma fruta, para se alimentar, esses primórdio da gente, né? Os estocadores, eles tinham uma tendência maior a sobreviver. Então, tem lá atrás esse histórico genético de seleção natural para estocadores de alimento, de energia. E os magros de ruim, teoricamente, lá atrás não sobreviveriam, hoje eles se sobressaem, porque são aqueles pacientes que têm maior tendência de comer e não engordar. Então, existem fatores genéticos, né, que é o que a gente fala de genótipo, que é a carga genética que ele carrega, família e de herança lá de trás, e tem o fenótipo. O genótipo é aquela carga, mas para ela se expressar, ela precisa do meio ambiente. Então, se você pegar um paciente que tem a tendência a ser gordo ou que tem a tendência a ser magro, mas botar ele em um ambiente obesogênico, de pessoas que comem de forma errada, de pessoas que comem muita coisa industrializada, que não faz atividade física, mesmo a genética dele sendo para uma coisa, ele consegue modificar essa genética e expressar de forma diferente, que é o fenótipo, né? Então, existem várias coisas aí, não é só a alimentação, a genética e o ambiente que ele convive também. Isso é muito importante a gente falar, porque nós temos visto essa crescente e é muito preocupante, porque a gente tem visto crianças, bebês, né? Porque a gente vive agora numa cultura, e não é de agora, já de algumas décadas, que bebê bonito é bebê gordo, né? Que o bebê bonito que chama a atenção é que bebê lindo é o bebê gordo. Esse menino está muito magro, não, quer dizer que se a criança é magra, está faltando alguma coisa, mas as pessoas não estão vendo do que é que estão alimentando as crianças, né? E o quão isso vai impactar na vida adolescente e adulta. Sim, com certeza, né? É uma coisa até interessante você ter falado isso, porque no histórico do peso em geral, da humanidade versus o peso, né? As sociedades antigamente, elas tentavam ser gordas. Então, se você pegar aí pinturas de 500 anos atrás, 400 anos atrás, você vê que a aristocracia, né, a nobreza, eles eram retratados de forma gorda, e realmente eles eram gordos. Então, era uma forma até de se diferenciar da população. Como existia escassez de alimento, então quem se alimentava mais, era mais gordinho, rechonchudo, ele era teoricamente de uma aristocracia, ele mostrava uma classe social
maior. E o paciente ou a população em geral, que era mais desnutrido ou magro, né, esses pacientes eram o baixo clero ali. Isso foi até a década de 80, 90, por ali. E daqui a pouco, o que é que acontece? Com a epidemia de alimentos industrializados, né, embalados, que tem uma quantidade muito grande de calorias, e a população começou a emagrecer, se você olhar, no começo da década de 90, ali, finalzinho de 80, de 90, começou a ter uma inversão, que o padrão de beleza agora não era mais ser gordo, era ao contrário, era ser magro. Então você pega aí uma Gisele Bündchen, aquela magreza excessiva, né? Porque você agora se diferencia de novo, mais uma vez, da classe social pela magreza. Então aquele paciente mais magro, teoricamente, ele teria benefícios na sociedade, ele seria um paciente que tem acesso a alimentos melhores, a exercício físico, a medicações, mas ainda existe aquela cultura, como você falou, de o gordinho ser saudável, né? Que é a cultura da avó da gente, né? Minha avó mesmo, quando a gente ia na casa dela, ó, tem que comer, você está muito magro, você não está saudável, né? Mas essa cultura vem mudando por conta disso, né? Então, mais uma vez, o determinante social aí falando, ditando o que é bonito ou o que é feio, o que é classe social mais alta, o que é classe social mais baixa, né? Então, a gente também tem muita influência do social, né, no meio onde a gente vive. É verdade. A gente vai entrar agora num tema que é bastante pertinente, está bem em alta, que é com relação às medicações. Claro que a gente não poderia deixar de falar, não falar nas canetas emagrecedoras, mas antes delas, eu gostaria, doutor Tomás, de entender, de que o meu público entendesse, na prática clínica, quando o senhor está frente a frente do paciente, a estratégia medicamentosa, ela é sempre uma carta que o senhor usa, que vocês usam como profissionais da endocrinologia, ou antes da medicação, se é tentado outras estratégias, ou todo paciente que tem uma obesidade ou está ali com sobrepeso, ele já vai começar sendo submetido à medicação? Ótimo. Ótima pergunta, vamos lá. Tentar te explicar de uma forma simples. Todos os meus pacientes, antes da gente indicar a medicação, ele tem a orientação de sim fazer exercício físico, ele é orientado a sim melhorar a alimentação, né? A gente orienta em todos os meus pacientes sabem que a gente passa uma boa parte da consulta conversando, orientando qual é a estratégia alimentar melhor, qual é, teoricamente, o exercício físico melhor para ele. Então, de novo, voltando para o tratamento do tripé terapêutico das doenças metabólicas. A dieta e o exercício físico é primordial e é o que eu sempre digo. Quem consegue emagrecer o paciente é a dieta. Quem consegue estabelecer ou manter o peso do paciente é o exercício físico. Aí você pergunta, então, para que colocar medicação? O problema da medicação, o problema não, ou a solução da medicação, é porque muitos pacientes chegam com queixa de dizendo que não consegue fazer, ele não consegue executar. Então, tenho vários pacientes que já passaram por nutricionista, profissionais da nutrição, que têm a dieta em casa e ele simplesmente não conseguiu executar. Ele não consegue fazer, ele não se sente animado para ir fazer um exercício físico. Ele faz um auto boicote, ele acha que ele vai ser julgado num ambiente de academia, porque no ambiente de academia são pessoas que já estão fortes, sarados, assim dizendo, e ele não é aquele ambiente que se enquadraria com ele. Então, muitas das vezes, as medicações que a gente trata não necessariamente seriam os GLP-1s ou os análogos do incretínico, né, que seriam as canetinhas. Muitas das vezes a gente usa medicação de nível mental. Então, é corrigir uma ansiedade, corrigir uma compulsão, né, o estresse do dia a dia, que o paciente é mais ansioso e ele acaba descontando em comida como uma forma de relaxar. Então, o que eu sempre falo, a medicação ela é muito bem-vinda, a gente faz um histórico bem determinado para o paciente e tenta corrigir as falhas que estão levando o paciente a engordar. Então, a correção a gente faz com a medicação, mas lá na frente é imprescindível que ele faça realmente a alimentação e o exercício, porque de fato é quem perde peso, é isso aí. Então, o doutor Tomás acabou de ratificar para nós que fome emocional é sim verdade. Então, nós comemos as emoções, né? Então, tem pessoas que ficam tristes, comem, tem pessoas que ficam tristes e perdem o apetite, assim como tem pessoas que com a alegria, né? Se estão alegres, come mais, ou se estão alegres, esquece de comer. Então, fome emocional existe.
Então, a gente precisa entender que o ser humano ele é muito complexo e a nossa mente influencia o nosso corpo, assim como o nosso corpo influencia a nossa mente. Então, preste atenção em você, que você é o bem mais precioso que você tem. Doutor Tomás, sobre essas questões que estão aí, polêmicas, inclusive, do uso, né, das canetas. Nós vivemos, de fato, numa sociedade que tem buscado atalhos. Tudo a gente quer rápido, né? As pessoas não se telefonam mais. É o áudio do WhatsApp, é o áudio no 2. Tudo é muito rápido, é o fast food, tudo é muito apressadamente. E não seria diferente com os processos de emagrecimento. As pessoas, elas têm buscado, lógico que e eu quero que o senhor fale nisso, tem casos que realmente pode sim ser uma solução, talvez até antes de uma bariátrica, né, o uso da caneta. Mas tem pacientes que só têm um sobrepeso ou que têm uma obesidade que dá para reverter, mas que já passam direto para as canetas. E a gente sabe que tem muito profissional que lança mão disso de primeira, inclusive. Sobre essas canetas, o que é que a gente pode conversar hoje? Eu sei que é um assunto bem delicado de falar, mas é necessário. Vamos lá. Primeiro, o seguinte, falar primeiro da medicação para a gente deixar pontuado logo algumas coisas. A medicação realmente são medicações revolucionárias, né? No tratamento de obesidade, no tratamento de diabetes, até pouco tempo a gente não tinha basicamente nada para ser feito. Então, hoje a ciência conseguiu evoluir com esses tipos de medicações, e são medicações ratificadas cientificamente, né? Com estudos, vasta quantidade de estudos, que são realmente medicações boas, potentes e seguras. Mas realmente, como você falou, tem que ser bem indicado. O que é que acontece? Muita gente quer usar a medicação, como você bem falou aí, como atalho. Eu costumo dizer que o paciente ele não quer emagrecer, ele quer ser emagrecido. Então, ele quer terceirizar o problema dele. O problema dele é dieta e exercício físico. Então, ele sabe mais ou menos que o problema é na alimentação e a falta do exercício físico. Mas ele quer que eu dê uma solução mágica, que ele vá para o cirurgião bariátrico e o cirurgião resolva o problema dele. Então, isso não vai funcionar. Quer dizer, até funciona. Se ele utilizar as medicações, ele vai ver que vai conseguir perder peso. Mas ele não vai conseguir sustentar esse peso, porque ele não está corrigindo a falha. A falha é alimentar e a falha é exercício físico. Então, quando a gente indica o uso das canetas, o paciente tem que entregar a alimentação e o exercício físico. Isso é a base, né? Mas, realmente, hoje tem essa demanda estética, né? Até dando aqui um exemplo de consultório, né? Ontem uma pessoa me falou comigo no privado, né? no WhatsApp, e perguntando se ela poderia tomar esse tipo de medicação, se existiria alguma contraindicação para ela tomar essa medicação. Como eu sei o histórico da pessoa, né? Eu perguntei o seguinte, que não teria contraindicação para ela, mas por que ela queria tomar? Aí veja a resposta da paciente, né, hipotética. Ela disse, porque eu vou me formar no final do ano e eu quero perder peso para ficar bonita Na na foto. formatura. Então, isso a gente vê diariamente. É aquele paciente que quer perder peso para o casamento, O que verão. quer perder peso para o verão, que quer perder peso porque vai chegar, passou a época junina, o São João. Então, eles fazem demandas pontuais. E isso é maléfico, porque as medicações até ajudam a perder peso, mas esse paciente só faz aquele tratamento como fosse um tratamento estético e depois ele para de fazer. E tem efeito rebote, não tem? Sim, o efeito rebote é justamente aí, né? Os meus pacientes sabem claramente, que eu sempre explico isso, o efeito rebote não seria praticamente da medicação, porque o estabilizador do peso é musculatura. E quando você entra num déficit calórico, você começa a comer menos do que você precisa ganhar musculatura, porque existe uma tendência a você perder musculatura também. Você vai perder gordura, mas também vai perder musculatura. E 40% do nosso metabolismo depende da musculatura. Então, se você perde musculatura, você desacelera o seu metabolismo, e quando você para o tratamento, você começa o tratamento com metabolismo alto e acaba com ele mais baixo. Então, a sua necessidade diminuiu. E quando você parar as medicações,
o teu apetite vai voltar de novo para o mesmo patamar, não vai aumentar nem vai diminuir, mas agora você comendo a mesma quantidade, você vai engordar mais. Mas porque tem menos massa. Porque tem menos massa e porque precisa de menos caloria. Então, o tratamento ele tem que ser acompanhado justamente por isso. É o que eu sempre falo também aos meus pacientes. Não é quando você atingiu o peso da balança, é quando a gente atingiu o peso que a gente almejou e a gente conseguir dar tempo de recuperar a musculatura. Então, com essas medicações novas, a gente até consegue chegar no peso mais rápido, mas o tratamento não deveria parar porque a gente precisa ainda ganhar musculatura, dar tempo do organismo ganhar musculatura. Então, dá sim para fazer uso, mas o uso com um profissional coerente, ético, num ambiente seguro e você sendo acompanhado por esse profissional até a alta, né? Porque existe o tempo da alta, como ele bem falou, não é só quando atinge o objetivo, mas sim quando todo o sistema já está reorganizado, né, doutor Tomás? Sim. Até dando um adendo aqui como curiosidade, né? Até pouco tempo atrás, a Ozempic, que foi uma das primeiras que ficaram mais conhecidas dessas medicações, veja o absurdo que se tornou a Ozempic. A Ozempic é de uma empresa chamada Novo Nordisk e essa empresa é dinamarquesa, né? Ela conseguiu ser a medicação mais vendida no mundo entre todos os tipos de medicações. Vendia-se mais Ozempic do que dipirona, vendia-se mais Ozempic do que medicação de pressão, do que medicação de diabetes, do que qualquer tipo outro de medicação. A venda foi tão absurda que a Dinamarca, um país nórdico, um país de PIB alto, um país rico, só com a venda desse produto conseguiu mudar o PIB, que a gente fala em trilhões, não é nem em milhões e bilhões, em trilhões o PIB da Dinamarca. Por que essa venda desenfreada? Porque é uma medicação que age na parte de emagrecimento, e o emagrecimento, apesar de a obesidade ser considerada uma doença hoje, ela entra na parte de estética. Então, ela vende muito e se vende muito espontaneamente porque entra na parte da estética. Então, é o que eu sempre falo, para a estética parece que não existe crise. Agora, para você botar uma medicação dessa para um paciente que precise realmente de fato, é muito mais difícil porque o paciente não topa porque ela é uma medicação cara, mas para a parte estética ele topa gastar. É interessante isso, mas a gente vai continuar falando sobre esse e outros assuntos daqui a pouquinho, depois de um intervalo comercial. O Memorial Imagem está dentro do Hospital Memorial Arco Verde, o que lhe proporciona a segurança de um ambiente hospitalar, além de contar com vários serviços num só lugar: tomografia computadorizada, mamografia, ultrassonografia e raio-x. Os equipamentos possuem uma alta resolução e agora também com um novo tomógrafo de última geração e potência elevada. Tudo isso funciona 24 horas por dia, alinhado a uma equipe especializada, que oferece agilidade e confiança na execução dos resultados. O atendimento humanizado é um dos princípios norteadores para transmitir todo o respeito a quem mais importa: você, paciente. Memorial Imagem, qualidade que faz diferença na sua saúde. E a LW Sport foi reinaugurada numa nova localização, que fica aqui na antiga LW Informática, embaixo do LW Hotel. É uma loja que ela tem mais espaço, mais aconchego para você que é nosso cliente. Nossa equipe já está pronta para atender vocês com produtos de alta qualidade. Temos tênis, confecção e muitas ofertas para vocês. Então vem conferir aqui a nossa nova loja. O Saúde em Evidência tem o apoio de Líder PE, Lojas LW, Memorial Imagem, Faculdade Medicina do Sertão e Impact Soluções. Estamos de volta para mais um bloco do programa Saúde em Evidência e nesse bloco a gente vai falar de algo bem importante, que é tireoide. Doutor Tomás, desculpa. Quais são os sinais? Existem sinais de que a tireoide não está funcionando bem? Eu, como cidadã, você, como telespectador, nós conseguimos identificar, existem sinais que nós entendamos que tem a ver com a tireoide?
Sim. Sim, existe, né? Mas são muitos sintomas e sinais, né, que a tireoide pode provocar, que às vezes são queixas, digamos, corriqueiras do dia a dia e que passa despercebido, né, nos pacientes, né? Para o público feminino, é uma das coisas que mais incomoda que chega no consultório para investigar seria a história de queda de cabelo, a unha que está mais fragilizada, se quebrando, né? A pele que ficou mais ressecada, um ciclo menstrual que alterou, um ganho de peso ou uma dificuldade de ganho de peso, né? Então, como ele é um hormônio metabólico, ele se mete em várias partes do organismo, desde o batimento cardíaco ao trânsito intestinal. Então, são várias queixas que podem acontecer. Mas, na maioria das vezes, essas queixas, mesmo sendo queixas comuns, o paciente sabe identificar porque ele entende que aquilo ali está diferente. Então, meu cabelo caía, mas agora está caindo demais. Minha menstruação ela atrasa, ela é irregular, mas agora ela está irregular demais. Eu nunca tive ganho de peso e agora eu passei do nada a ter ganho de peso. Então, quando esses sinais e sintomas se exacerbam, né, aí realmente seria a hora de investigar se sua tireoide está descompensada. Quando a tireoide está descompensada, é mito ou é verdade que o paciente também, um dos indicadores pode ser ansiedade, depressão ou ausência de sono, mexe no sono também? Isso é Sim, verdade? sim. Ansiedade, sim, totalmente, né? Como eu falei, ela é um hormônio metabólico que ele age no sistema nervoso central, ele age no coração, no trato intestinal, na pele, no cabelo, na unha. Então, sim, a ansiedade pode provocar o excesso de hormônio, porque muitas vezes a gente fala só do pouco hormônio, mas o excesso de hormônio ele pode dar irritabilidade, né? O Sim. paciente que estoura fácil, né? Oscilação de humor, insônia, né? O excesso de hormônio pode também dar insônia, né? Então, sim, eles agem, em linha geral, em vários aspectos e pode provocar sim, né? Doutor Tomás, quem tem nódulo na tireoide, sempre são nódulos que precisam operar. Porque eu sei que é uma angústia para muita gente quando o médico passa, né, um exame complementar de investigação na tireoide. Então, ali, quando passa um ultrassom, você já vai fazer, eu digo porque já fui fazer, e você já vai, e quando o médico encontra alguma coisa, até que ele lhe explique o que é, não, porque tem aqui um nódulozinho, isso aqui, então, sempre é cirúrgico ou não? Vamos explicar, eu já sei, porque já passei, mas quero que quem está nos assistindo fique mais confortável com esse conhecimento. Ótimo. Não, não, muito pelo contrário. A maioria dos nódulos, eles não são cirúrgicos, né? Quando a gente pede um ultrassom de tireoide, no bem da verdade, a gente está fazendo um rastreio de câncer de tireoide. Não necessariamente você ter um nódulo, você vai ter câncer. Muito pelo contrário. 95% de chance de um nódulo de tireoide ele ser absolutamente nada. Ele precisaria ser acompanhado para a gente ver se esse nódulo é um nódulo suspeito ou não e se a gente precisaria fazer biópsia. Aí ele se torna cirúrgico como realmente a gente faz o diagnóstico que ele é um nódulo, né, e virou um câncer, então tem que se tirar, o tratamento seria realmente a retirada cirúrgica, ou quando esse nódulo ele passa de 4 centímetros, né, que aí já é um nódulo grande, a maioria dos nódulos são milimétricos, aí esse nódulo ele deveria ser operado porque ele pode existir sinais de compressão na região cervical, né, uma rouquidão, uma dificuldade de um entalo, de engasgo, né? Então, nesse sentido. Então, é uma coisa pontual, mas que o endocrinologista consegue te responder isso de forma bem lógica, né? Para não ter, como é que eu posso falar? Desnecessidade de exames e de punção desnecessária. Então, hoje faz uma rotina, se pede um ultrassom de tireoide, que até não deveria ser pedido, né? Se fizer a palpação e se encontrar um nódulo, a gente deveria pedir, mas se pede corriqueiramente. Mas aqueles pacientes que acharem um nódulo, né? É o que eu sempre digo. Não se desespere, fique tranquilo, procure um endocrinologista da sua confiança, que ele vai saber te explicar bem direitinho, né? E você não necessariamente vai ter nenhum problema a mais com esses nódulos. Doutor Tomás, o que é a tireoide de Hashimoto e como ela pode afetar na nossa saúde? Certo. A tireoide de Hashimoto é um tipo de alteração na tireoide, né, por doenças autoimunes, né? O organismo ele produz defesas que não deveriam produzir e essas defesas podem estranhar a tireoide. Então, quando ela estranha a tireoide, eu costumo dizer que ela ataca a tireoide e começa a destruir a fábrica.
Então, se você destrói a fábrica, vai ter como repercussão uma diminuição da produção hormonal. Então, a tireoidite de Hashimoto, né, o anticorpo de Hashimoto, ele pode ser o fator desencadeante de uma doença. Mas não quer dizer que você foi dosar por algum motivo o exame e veio um anti-TPO, que é esse anticorpo positivo, né, lá no exame, ele apareceu mais do que o que deveria estar. Não quer dizer necessariamente que você tenha a doença ou até que você vai vir ter a doença. Significa que você tem uma probabilidade. Essa probabilidade pode ou não acontecer. Se ela acontecer, é o que eu sempre falo para os meus pacientes, é de trás para frente. A gente descobre primeiro o sobrenome de uma doença que pode vir acontecer. Seria o Hashimoto. Se ele vai virar hipotireoidismo, que seria a baixa de produção, não sabemos, mas se for, será hipotireoidismo de Hashimoto. Perfeito. É mito ou é verdade que uma alteração na tireoide é um impedimento de gravidez? Pronto, ótima pergunta. Sim, a tireoide ela afeta sim na fertilidade, a tireoide ela afeta sim também durante a gestação. Existe sim um maior risco de aborto espontâneo nesses pacientes que têm problema de tireoide, tanto com a baixa produção como a produção exageradas. Então, esse paciente precisa, que está gestante, né, precisa ter o acompanhamento do endocrinologista. Nesse tipo de paciente, a gente tem metas terapêuticas diferenciadas, até porque a paciente estará carregando um feto, né, que é um C a mais, então a gente aumenta o aporte de hormônio tireoidiano, né, tanto para ela como para a criança, e nesses casos, a gente controlando direito a diabetes, esse risco minimiza bastante. Mas, se não, existe sim um risco maior de aborto e até antes da concepção, que seria o risco de infertilidade. Então, nesses casos, sim. E voltando para a história do anti-TPO que a gente acabou de falar, que é o anticorpo de Hashimoto, basicamente ele não tem muita importância, né? A gente é passivo, digamos, no tratamento dele. Eu sei que ele existe, se ele alterar alguma coisa, aí é que eu vou e corrijo o que ele provocou. Mas na gestação, e exatamente na gestação, se ele tiver com dosagens altas, a gente tem que ficar com cuidado, porque poderia ser nesse momento que a doença poderia ser deflagrada. Perfeito. Vou chamar um breve intervalinho, fica conosco que a gente volta daqui a pouco. Bem-vindo à Líder PE em Arco Verde, o seu espaço de negócios completo. Aqui você encontra locação de salas fixas, salas virtuais e salas de reuniões. Tudo em uma estrutura moderna e funcional. Precisa de um auditório? Temos capacidade para até 60 pessoas. Perfeito para eventos corporativos. E ainda uma área de lazer para o seu bem-estar. Nas eleições de 2024, conte com nossa assessoria completa, prestação de contas, cadastro de candidatos e muito mais. Líder PE. Modernidade e eficiência para o seu sucesso. O Memorial Imagem está dentro do Hospital Memorial Arco Verde, o que lhe proporciona a segurança de um ambiente hospitalar, além de contar com vários serviços num só lugar: tomografia computadorizada, mamografia, ultrassonografia e raio-x. Os equipamentos possuem uma alta resolução e agora também com um novo tomógrafo de última geração e potência elevada. Tudo isso funciona 24 horas por dia, alinhado a uma equipe especializada, que oferece agilidade e confiança na execução dos resultados. O atendimento humanizado é um dos princípios norteadores para transmitir todo o respeito a quem mais importa: você, paciente. Memorial Imagem, qualidade que faz diferença na sua saúde. E a LW Sport foi reinaugurada numa nova localização, que fica aqui na antiga LW Informática, embaixo do LW Hotel. É uma loja que ela tem mais espaço, mais aconchego para você que é nosso cliente. Nossa equipe já está pronta para atender vocês com produtos de alta qualidade. Temos tênis, confecção e muitas ofertas para vocês. Então vem conferir aqui a nossa nova loja.
Aqui na Impact, nós entendemos que cada negócio é único. É por isso que oferecemos uma variedade de serviços personalizados para atender às suas necessidades específicas. Desde o desenvolvimento de sites modernos e intuitivos até o design gráfico criativo, passando pelo gerenciamento estratégico de mídias sociais. Também contamos com uma consultoria dedicada a fornecer soluções estratégicas em finanças, gestão de dados e logística para empresas de todos os portes. Estamos aqui para ajudar sua empresa a se destacar no mercado. Com a Impact, você terá acesso a uma equipe dedicada e experiente, pronta para impulsionar o seu sucesso. Vamos trabalhar juntos para alcançar seus objetivos e superar suas expectativas. O Saúde em Evidência tem o apoio de Líder PE, Lojas LW, Memorial Imagem, Faculdade de Medicina do Sertão e Impact Soluções. Estamos de volta para o último bloco desse programa tão bom nesse sábado. Muito obrigada pela sua participação mais uma vez. E nesse bloco nós vamos falar sobre hormônios. Quem não gosta de ouvir sobre hormônios? É necessário ouvir sobre hormônios, porque hormônios estão diretamente ligados a envelhecimento e qualidade de vida. Não é isso, doutor Tomás? Quais são os principais hormônios que diminuem, que vão diminuindo, que vão tendo uma queda à medida que a gente vai envelhecendo? Ótimo. No público feminino, é o estrogênio, que é o hormônio prioritariamente feminino, por uma questão fisiológica. A mulher, depois dos 40, ela pode entrar na menopausa, e a menopausa seria uma falência ovariana fisiológica. Então, ela para de produzir o estrogênio e, como consequência, todos os efeitos que a baixa de estrogênio provoca. No público masculino, depois dos 30 anos, pode sim começar a ocorrer também uma diminuição da testosterona, né? A gente não usa o termo andropausa, até já se usou lá atrás, porque não é uma falência. Então, ocorre uma diminuição, mas ela ainda continua em níveis, digamos, bons, satisfatórios, mas que o paciente também já pode começar a sentir alguma coisa. Mas muito diferente do público feminino. O público feminino, esse corte da menopausa, ele é gritante, então provoca várias queixas, né? E a mulher, com certeza, sofre um bocado com essa fase da vida. Tem uma coisa que certamente você que está em casa, se pudesse, já estava mandando mensagem. Catarina, pergunta. Eu sei que você quer saber e por isso eu vou perguntar. Reposição hormonal é seguro, é necessário, é indicado para todo mundo? Todo mundo vai chegar numa hora que vai precisar fazer reposição hormonal? Ótimo. Pegando de novo o exemplo do público feminino, que é justamente o corte da menopausa, né? Onde existe vários mitos aí, onde realmente essa pergunta se encaixaria perfeitamente, né? Na medicina, nem nunca, nem sempre, né? Então, eu não posso dizer que é para todo mundo e eu também não posso demonizar e dizer que não é para ser feito, né? A reposição hormonal, muito pelo contrário, quando ela é bem indicada, principalmente no público feminino, né, melhora e muito a qualidade de vida da paciente. Porém, não é para todo mundo. Existe sempre aquela nuvem cinzenta em relação ao câncer de mama e à reposição hormonal. O estrogênio, o estradiol, né, o hormônio feminino, ele é um hormônio que ele atua na mama. Então, mulher é mulher porque lá atrás ela teve estrogênio que estimulou a mama crescer. Então, se essa paciente tem um nódulo suspeito, se tem histórico familiar de câncer de mama, a gente não deve fazer reposição hormonal nesse tipo de paciente. Porque a partir do momento que eu botar o estrogênio, ele pode ir na mama e estimular a mama como um todo a crescer e aquele nódulo suspeito, que era um câncer que estava ali latente, aparecer. Então, para esse tipo de público, a gente não usa. Existem outras contraindicações também, para quem teve trombose, entre outras coisas, que também não deve ser feito por motivo de aumentar o maior risco de trombose. Mas se você fizer uma indicação bem feita, melhore muito a qualidade de vida da mulher. E, de novo, explicando, o estrogênio, a reposição hormonal, ele não provoca câncer de mama. Ao contrário, o estrogênio, o público masculino também tem, mas prioritariamente o feminino, né? Ele tem vários receptores espalhados pelo corpo. E alguns desses receptores são
estimulantes e outros são inibitórios. Então, por exemplo, se você pegar a reposição hormonal num público feminino, o estrogênio, o receptor intestinal, é inibitório. Então, ele diminui o risco de câncer de intestino. Então, ele tem benefício. Ele protege o coração, ele diminui o risco cardiovascular, ele serve para proteger o osso, para evitar a osteoporose, ele segura melhor a musculatura. Quando a mulher entra na menopausa, existe uma tendência de perda de musculatura e de ganho de gordura, né? E é por isso que a mulher diz que despenca o peito, a bunda, porque ela perde tecido de sustentação, que seria a musculatura, e substitui por gordura. Então, gordura serve para dar forma e não consegue dar sustentação. Então, realmente cai o peito, cai a bunda, né? E se o paciente faz a reposição de forma correta e bem indicada, ele consegue preservar essas estruturas ósseas, metabólicas, entre outras coisas. Tem um assunto que ele é polêmico, mas a gente precisa falar, que esse é um espaço, o Programa Saúde em Evidência é um espaço para a gente falar de coisas desconfortáveis também, mas que precisa esclarecer para todos os nossos telespectadores. Primeiro, eu gostaria que o senhor explicasse sobre o que é o hormônio do crescimento e, aliado a isso, na mesma resposta, por que ele não deve ser utilizado como uma estratégia de rejuvenescimento. Certo. Ótimo. Vê, o hormônio do crescimento, como o nome diz, né, ele é um hormônio que lá atrás, o GH, né, ele estimulou as nossas estruturas a crescer, né, estrutura óssea, estrutura de cartilagem, entre outras coisas, né? Algumas pessoas usam hormônios de forma errada e equivocada para obter resultados estéticos, né? Entre eles, o GH, né, o hormônio do crescimento, também é utilizado em academias para ganho de massa muscular. O problema, todos os hormônios ele têm benefícios e também tem os malefícios. Então, a gente tem que deixar ele em equilíbrio para a gente não ter os malefícios da reposição. Um paciente que faz, principalmente um paciente adulto, que faz reposição de GH, desnecessariamente, até porque um paciente que seja adulto, basicamente ele já atingiu o seu nível de crescimento, então não vai servir para a sua, digamos, função primordial. Então esse paciente basicamente vai ficar à mercê dos efeitos colaterais. O GH é um hormônio que a gente fala que é contrarregulatório da insulina. Então, o GH ele tem tendência a aumentar a glicose. Então, o paciente que faz GH pode sim desencadear diabetes. O GH não consegue mais agir nas partes ósseas, porque as partes ósseas já se fecharam o crescimento, mas ele age em cartilagem. Então, ele pode aumentar queixo, nariz, ouvido, né? Dedos, né? Engrossar os dedos, os pés, que é justamente o paciente que tem gigantismo, né? Que é a produção, a tumoração que produz muito hormônio do crescimento, e esse paciente são tendenciosos a ter diabetes, são tendenciosos a ter hipertensão. Então, o excesso do hormônio ou o uso indiscriminado para alguns fins estéticos pode te desencadear uma doença. Doutor Tomás, como manter os hormônios de forma equilibrada sem uso de medicamento? Primórdio de tudo, sempre a alimentação, o exercício, uma noite de sono bem dormida, né? Muitos dos nossos hormônios são secretados de forma aleatória, circadiana, que a gente fala, né? Alguns são secretados mais ao longo do dia, outros precisam do sono para ser secretado à noite. O GH é um deles, né, um hormônio que durante o sono é que ele secreta mais. Então, se a gente pegar uma criança com baixa estatura, a gente tem que estimular que essa criança tenha uma qualidade de sono melhor para poder secretar melhor. A própria testosterona também, né? Um paciente que tenha qualidade de sono ruim, se ele passa mais ou menos aí em torno de 7 dias com sono, qualidade de sono ruim, ele consegue diminuir em 15% a secreção de testosterona. Então, a qualidade de sono, a qualidade alimentar, né? Tudo isso aí ajuda para um equilíbrio hormonal melhor. E evitar mais coisas industrializadas. Hoje a gente tem muitas coisas que a gente chama de disruptores endócrinos. A gente come muitas coisas industrializadas e que elas contêm coisas a mais que atrapalham a secreção hormonal. Entre elas, o consumo de coisas com embalagens plásticas, né? Então já foi pesquisado aí que microplásticos em cadáveres, quando foi feito a autópsia,
foram encontrados em cérebro uma quantidade exagerada de microplástico, né, entre outros órgãos também. E eles são disruptores, então ele bagunça a questão hormonal. Então, sempre comer de forma melhor, comer como os nossos antepassados comiam. E como eu digo antepassados, né, desculpa, não estou falando de lá de trás, não. Estou falando do avô da gente, dos pais da gente. É comer mais fruta, é comer mais verdura, como você falou, desembalar mais, descascar mais, desembalar menos, né? Você que se alimentar de uma forma mais saudável, né, vai te trazer vários benefícios, entre eles a parte hormonal, não resta dúvida. A gente mora num país tropical, o Nordeste é ensolarado, e a gente vai falar agora de algo que talvez que você que está em casa não saiba, mas vamos aproveitar o Dr. Tomás aqui para falar sobre a vitamina D e a importância dela, que na verdade não é vitamina, né? É chamada de vitamina, mas é um hormônio. Qual a importância da vitamina D ou do hormônio para a nossa saúde? Exatamente, ela é classificada como um hormônio, né? Todo mundo chama de vitamina, mas ela é um hormônio, porque o que é um hormônio? O hormônio é aquilo que é produzido em um local, mas ele tem ação à distância. Então, ele vai na corrente sanguínea e vai fazer uma ação à distância. Então, ele se comporta realmente como um hormônio, né? A vitamina D, ela é sim produzida de forma cutânea, através da nossa pele. Então, quando a gente se expõe ao sol, a gente consegue ter a produção de vitamina D, na maioria das vezes, suficiente para o nosso funcionamento adequado do organismo. E como você bem falou, a gente mora em um país tropical, a gente mora no nordeste do país e a gente, especificamente nós dois, estamos numa cidade do sertão. Então, a quantidade de sol que a gente tem é muito grande. Então, o paciente não precisa ficar se expondo ao sol aleatório. Então, se ele anda, faz uma caminhada, andou com a roupa um pouco mais descoberta, então isso já é o suficiente já de exposição solar. Ele não precisa necessariamente ficar se bronzeando, né? Então, essa produção ela é feita de forma fisiológica, né, por o nosso organismo, mas também existem algumas coisas que a ciência ainda não sabe explicar. Por exemplo, aqui em Pernambuco, a gente tem um centro de estudo, né, no Hospital Agamenon, né, do Dr. Francisco Bandeira, que eles fizeram uma pesquisa com vendedores ambulantes na praia de Boa Viagem. Então, é o que eu costumo dizer, eu desconheço uma pessoa que leve mais sol do que vendedor ambulante de praia, né? Então, ele está levando sol ali e sol forte, né? E eles viram que alguns pacientes, mesmo assim, ainda tinham uma hipovitaminose. Então, não tem essa produção adequada. Então, existem algumas coisas ainda que a gente não sabe de fato, né, se existe alguma coisa a mais aí, mas na maioria das vezes, um banho de sol ou uma exposição solar já é o suficiente e adequado. Mas para alguns pacientes específicos, a gente tem sim que fazer a reposição de vitamina D. Doutor Tomás, o programa chegou, infelizmente, ao final, porque tinha muita coisa para a gente conversar ainda, mas quero lhe agradecer mais uma vez e dizer a vocês de casa que nós temos encontro marcado no próximo sábado, pontualmente. E claro que você quer saber qual o Instagram do Dr. Tomás para segui-lo. Dr. Tomás, fica à vontade agora, nesse último minuto, para as pessoas lhe encontrarem. Se quiser deixar o telefone da clínica, o Instagram, fale um pouquinho aí para que as pessoas lhe encontrem. Ótimo. Lá no Instagram a gente tem esse trabalho de orientação, né, de informativo, né, com informações de qualidade, com responsabilidade, né? No @Dr. Tomás DR, né, Tomás com Z Menezes. Se você acompanhar lá, sempre a gente posta durante a semana vários tipos de conteúdo, né, conteúdos relevantes, como aqui a gente já discutiu alguns, né? Então, é interessante, né? Informações, quanto mais informações a gente consegue passar para o público, quanto mais o público é orientado, melhor, até para ele ter um discernimento aí, porque hoje em dia a gente vive num boom de informações e muitas vezes informações que mais desinformam do que informam. É verdade. Então já segue o Dr. Tomás e sábado, pontualmente, a gente volta a se encontrar. Eu aguardo vocês.